Bom dia, seres gratos. Deixa eu arrumar aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda quântica. Hoje eu vou trazer Gente, eu não vou ler o livro, é apenas alguns trechos que eu marquei que eu acho super relevante para vocês. É desse livro aqui, O Poder do Subconsciente. E aí eu vou trazer alguns trechos que eu marquei que são importantes para que você compreenda como a mente funciona. E nesse segundo capítulo ele traz exatamente como as duas mentes funcionam, tanto a mente consciente como a mente subconsciente. E aí ele começa o seguinte: a mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Ou seja, as duas elas trabalham meio que parceria, só que uma só funciona com a outra. E a gente tem esse poder, só que a gente é acostumado a pensar sempre no lado negativo, nas dificuldades o tempo todo. E aí é isso que acaba prevalecendo. Mas quando você descobre o poder que tem a sua mente, tanto a consciente como a subconsciente, principalmente a subconsciente, você aprende a modificar a sua vida. Aí ele traz aqui, o ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. Gente, então é por isso que quando a gente fala em reprogramação mental, que quando a gente diz, muitas vezes não vai dar certo só as afirmações. Porque às vezes você fala uma afirmação e no fundo você acredita no oposto dela. E é o oposto dessa informação que você acredita. Enquanto você não acredita na informação, ela não é passada para o subconsciente. O subconsciente só aceita o que é verdade para você. Só que quando ele aceita o que é verdade para você, ele começa a trabalhar para colocar isso, para transformar isso na sua realidade. Entende? Por isso que ele fala aqui que o ponto mais importante é lembrar que logo que o subconsciente aceita, ele já põe em prática. Tudo aquilo que você afirma mental, bom dia Karina e Kayla, tudo aquilo que você afirma mental e emocional como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Então é tudo que aquilo que você afirma mentalmente e emocionalmente, ele aceita como verdade. Gente, por isso que a gente trabalha muito também com a visualização. A visualização, a nossa mente, ela não sabe que o que você está visualizando é apenas uma imaginação, é apenas uma situação fictícia. Ela não sabe. Então, quando você visualiza algo, o seu subconsciente também dá um jeito de colocar isso em prática. Entende? Então, tudo que você pensa mentalmente e emocionalmente, por que mentalmente e emocionalmente? Porque se você pensa mentalmente e passa uma emoção verdadeira, uma emoção, que você acaba emanando, é isso que você vai atrair. O subconsciente vai dar um jeito de transformar isso na sua realidade física. Isso é fato. Então para um pouquinho e pensa no que mais, em que mais você passa, na verdade, vamos fazer uma pergunta. No que você passa mentalizando na maior parte do seu tempo? São pensamentos de dificuldade, são preocupações, são medos, sentimentos de rancor, de raiva, sei lá, ou se é o contrário. Se for ao contrário, melhor. Mas se forem apenas pensamentos, que é a maioria do caso das pessoas, que elas ficam presas a esses pensamentos negativos, mais disso você vai atrair para a sua vida, porque é isso que o seu subconsciente está vendo, está aceitando como verdade, porque é a sua verdade. Quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. Por isso
que ele aceita, como você emanou isso emocionalmente, e isso é tão forte, ele aceita isso como verdade. Isso fica impregnado nas células do seu cérebro. E aí ele vai trabalhando para que isso aconteça na sua vida. Outro trecho aqui que corrobora com isso que eu estou falando. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo que você conscientemente acredita. Então, ele não se submete ao crivo do raciocínio, como a mente consciente. Ele nem discute com você. Por isso que quando você faz afirmações, você tem que repetir várias vezes até que você fique consciente que isso é verdade. Porque enquanto você não conseguir isso, seu subconsciente não aceita. Você pode até falar, você pode falar para os quatro ventos. Se no fundo você acredita no que é o oposto disso, é isso que o seu subconsciente vai continuar aceitando. O seu subconsciente vai continuar aceitando. E ele não vai discutir com você. Ele apenas vai aceitar essa informação e vai dar um jeito de transformar isso na sua vida. Bom dia, é Vieira, é Vaninha. Não sei se é Vaninha, mas é Vieira, bem-vinda. Bom dia. E vai ficar gravado, tá, gente? Essa live vai ficar gravada. Bom dia, Karina. Hoje estamos de folga, né? Então vamos lá. Os pensamentos são ativos, são sementes. Então eles são como sementes. Pensamentos negativos, destrutivos, continuam a agir desse mesmo modo no seu subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Lembra, o subconsciente aceita tudo? Então, a partir do momento que você... E os nossos pensamentos, eles são como sementes. Quanto mais sementes negativas você fica afirmando e repetindo, ele vai ficar ali se nutrindo até que uma hora ele começa a emergir. Bom dia, Mari Tertulina, bem-vindas. Então, gente, tudo que você pensa, você acaba atraindo. Por isso que é muito importante você ter consciência, você estar no momento presente, para que você tenha clareza de quando você tiver com esse sentimento, opa, eu não quero esse sentimento para minha vida, porque eu não quero atrair mais tipos de situações dessa na minha vida. Então, pensa no oposto disso. Porque quando você pensa no oposto, você já vai sentir um alívio, tá? Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Então, o nosso subconsciente, ele não fica dizendo, Gaia, tu tá com pensamento negativo. Não, gente. Quem tem que ter essa clareza é você, a sua mente consciente. Para que você comece a criar novas formas de pensar e acione e impregne isso no seu subconsciente. Porque o seu subconsciente, ele vai passar para você, vai trazer para você tudo que você acredita como verdade. Quando você descobre esse poder, você é capaz de transformar a sua vida. E você vai percebendo isso já de imediato. Tem coisas que vai demorar um certo tempo, mas você, em certas situações, você vai perceber isso imediatamente. Então, muito cuidado com o tipo de semente que você coloca na sua mente. O tipo de semente que eu estou falando são os pensamentos negativos ou pensamentos positivos. A sua mente subconsciente, ela não vai dizer para você que você está com pensamento negativo, com pensamento destrutivo, com pensamento que não contribui com você. Por isso que você tem que estar sempre no estado de presença, no aqui e no agora. Às vezes a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo com meios de observação e utiliza os 5 sentidos físicos. Então, gente, a nossa mente consciente, ela é programada de acordo com o que a gente vive. Então, imagina que você só consegue perceber o que está no seu ambiente externo. Dependendo da situação que você está vivendo no ambiente externo, se é uma situação conflituosa, se é uma situação
que traz medo, é isso que você vai estar registrando, porque a sua mente consciente ela não consegue perceber mais além disso. Ela só se limita ao que ela está vendo e que ela está sentindo com os seus 5 sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você cheira, aquilo que você ouve, ela só consegue, ela é muito limitada. Ela é muito limitada, ao contrário da mente subconsciente, que é frequentemente denominada como mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, ou seja, ela tem essa consciência do ambiente externo, mas não por meios dos sentidos físicos. Ela percebe pela intuição, que é a sede das emoções e o repositório da memória. Então, o nosso subconsciente, ele acessa memórias antigas, por isso que é muito importante, se você tiver muitas crenças limitantes, ressignificar essas crenças, porque o subconsciente ela tem acesso a essas memórias que você nem imagina que tem, ela tem acesso, e também as suas emoções. Né? Por isso que você tem que prestar muita atenção, porque eu posso até enganar o meu pensamento, mas eu não consigo enganar os meus sentimentos. E os meus sentimentos é o que vai com potência para magnetizar o que eu quero. Por quê? Porque ele sai do coração. Lembra do que eu já comentei com vocês? O pensamento é eletro e o sentimento é magnético. Então você pensou, eletrizou, magnetizou, e o que magnetiza vem até você. Isso é muito rápido, gente. Então vamos lá. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe forem informação errada, ela aceitará como verdadeira e trabalhar para tornar correta a informação. Então, gente, até informações falsas que você passa para sua mente subconsciente, ela vai acreditar isso como verdade. Ela não vai ficar lutando nem questionando se isso é verdadeiro, se isso é falso. Ela simplesmente aceita como verdade. Por isso que uma das técnicas que funciona muito é a visualização. Só que você tem que visualizar e tem que segurar aquela energia da visualização por mais tempo possível com você. Porque a sua mente, principalmente a sua mente subconsciente, ela não sabe que aquilo é apenas uma imagem, uma visualização. É como se ela entendesse que aquilo é o que está acontecendo agora. E aí ela vai dar um jeito de que isso aconteça verdadeiramente na sua vida física. Entende? Por isso que a visualização é muito importante. Na verdade, todas as técnicas são importantes, mas você vai trabalhar com a que melhor responde para você. Né? Pode ser a visualização, pode ser as afirmações, as perguntas. Veja a que melhor responde a você. Geralmente, eu gosto de trabalhar muito com as perguntas e com a visualização também, porque as perguntas, eu não estou entrando em resistência com a minha mente subconsciente. E aí, isso começa a trazer informações mais claras para o meu subconsciente. Aí ele responde com isso com mais facilidade, sem entrar em resistência. Porque se eu faço uma afirmação consciente e no fundo eu não acredito naquilo, o subconsciente vai trazer o que eu realmente acredito. Tá bom? E se você aceitou qualquer uma dessas, olha só, quando nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, aceitamos inconscientemente e lhe damos espaço em nossa vida. Veja alguns exemplos. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você não deve, você vai fracassar, você não tem a menor chance, você está inteiramente errado, não adianta tentar, não é o que você conhece, mas quem você conhece, o mundo está se tornando cada vez pior, o que é que adianta se ninguém se importa, é besteira dar murro na ponta de faca, você é velho demais, você é jovem demais, as coisas estão indo de mal a pior.
Então, gente, eu tenho certeza que todas vocês, né, assim como eu, escutamos várias dessas informações. E isso são sugestões. Só que quando a gente recebia isso, essas sugestões de pessoas que a gente amava na nossa infância, a gente não sabia o que fazer com ela, porque a mente consciente e a subconsciente era um mistério. E o nosso subconsciente, principalmente dos 0 até os 7 anos de idade, ele estava aberto, então ele recebia todo tipo de informação, todo tipo de sugestão. Então, se você recebeu, ouviu isso quando você era criança, provavelmente isso está impregnado no seu subconsciente. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você tem medo. Por isso que você, quando vai fazer alguma coisa, você pensa, não adianta nem tentar, porque não vai dar certo. Porque isso tudo está registrado no seu subconsciente. E se tudo isso fosse uma mentira? Na verdade, tudo isso é uma mentira que você acreditou como verdade. Você só tem que começar a conduzir isso e ressignificar essas sugestões. Agora, olha só. E hoje, né, adulto? Você pode perguntar, Gaia, como é que eu recebo essas sugestões hoje como adulto? Elas só continuam se repetindo aí na sua mente porque você ainda continua aceitando essas sugestões. E olha só. Como é que acontece essas sugestões no nosso dia a dia? Pega um jornal ou liga a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, como medo, preocupação, ansiedade, desastre. Se o aceitarmos e internalizarmos esses pensamentos de medo, podem levar-nos a perder a vontade de viver. Então, gente, tudo que eu não assisto mais televisão, tá? E também não ouço rádio. E não, isso não quer dizer que a Gaia é alienada. Não, eu sei das outras informações, mas eu não me alimento disso constantemente. Porque se você, todos os dias, liga a TV, tá passando ali informações negativas, sempre desastre, assalto, morte, e você escuta isso todos os dias, bom dia, minha supervisora linda de Elita. Bem-vinda, muito feliz em você estar aqui. Se você absorve isso todos os dias você está plantando um pouquinho dessa semente no seu subconsciente. E aí você fortalece todas essas sugestões que você ouviu, que você não pode, você não é capaz, que o mundo está indo de mal a pior. É isso que você está fortalecendo. Então, muito cuidado com o que você assiste, com o que você ouve e com aquilo que você acredita como verdade absoluta. Isso é um perigo, gente. Faz muito tempo que eu não assisto TV. Vieira também não, né? Olha outra coisa aqui. E o que eu estou trazendo, gente, é só para reforçar como é que a sua mente consciente e a subconsciente trabalha. E aí você vai percebendo, quando você tem essa clareza, você vai percebendo e tendo consciência de como você pode modificar isso. Tá bom? A mente subconsciente é onisciente, ela conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você, nem refuta. E não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Quando diz, não posso fazer isso, sou velho demais, você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com o que é sugerido. Ficou claro, eu acho, né? Que cada vez ele repete muito isso, porque o nosso subconsciente, ele sabe de todas as coisas. O nosso subconsciente, ele sabe de todas as coisas e de todas as respostas. Se ele não sabe, ele vai dar um jeito de procurar. Então, quando você fala isso e você sente isso, é isso que ele não vai questionar. Ele vai responder isso para você. Então começa, as afirmações é o caminho mais difícil, mas começa por elas. Porque de tanto você repetir, você vai começar a acreditar. E olha só, por que as afirmações você tem dificuldade em aceitá-las? Porque você acredita muito mais facilmente no negativo. É a mesma dificuldade. Trabalhar assim no negativo e no positivo é o mesmo trabalho, gasta a mesma energia. Então tenta gastar a tua energia com pensamentos que sejam contribuição para você, que sejam fortalecedores para você.
Embora tenha mente própria, o subconsciente aceita seus padrões de pensamentos e imagens mentais. Por isso que é importante você trabalhar com a sua visualização, porque o subconsciente, ele acredita muito nisso. Como eu já falei, a nossa mente subconsciente, ele não sabe que quando você para mentalizar, para visualizar, se o que você está fazendo é verdade ou é mentira. Ele simplesmente acredita. Por isso que talvez a visualização seja muito mais forte do que as afirmações. Porque a visualização, gente, você começa a visualizar o que você quer acontecendo na sua vida. E isso faz com que você emane uma vibração muito potente, porque é como se você estivesse vivenciando aquilo. E aí, esse sentimento tem, Mari, ela tem muito poder. Na verdade, é o nosso subconsciente que comanda a nossa vida. A gente, mesmo sem saber, quem comanda é o nosso subconsciente. Olha só que interessante. Às vezes você passou por um trauma, por alguma situação lá na sua infância, que talvez... Só que quando a gente é criança, a gente tem um aumento dessas situações, sabe? A gente... parece que ela é aumentada. E aí, quando, por exemplo, se você levou uma bronca da sua mãe fez uma cara feia, e você se sentiu mal com aquilo, quando você era criança, você não tem consciência da dimensão daquilo. Só que isso fica guardado no seu subconsciente. Aí hoje, quando uma pessoa grita com você, sua mente, o seu subconsciente, ele remete lá àquele momento que você teve um medo da sua mãe, ou medo de rejeição pela bronca que você levou. E esse mesmo sentimento vem à tona quando você se depara com uma pessoa que, mesmo que seja desconhecida, grite com você. É aquele mesmo sentimento. Então, ele busca essas memórias. Entende? Por isso que, às vezes, a gente tem que trabalhar muito essas afirmações, essas mentalizações, porque a gente não sabe o que a gente viveu naquela época e que traz tantas memórias de dores e traumas. Entende? Então fica na pergunta, faz afirmações, vai trabalhando isso em você, porque faz o Ho'oponopono. Eu sempre falo para as pessoas, quando você vier com isso na mente, se você estiver no momento presente, lembre e faz o Ho'oponopono, é muito fácil. Quando você faz o Ho'oponopono é como você estivesse dizendo para o universo, para Deus, para a fonte divina, limpa isso em mim, ressignifica isso em mim, transmuta essa energia. E você só precisa dizer, obrigada, eu te amo. Somente isso. Então, gente, só para revisar pontos importantes desse capítulo. Pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal se seguirá. Durante o dia inteiro, você é aquilo que pensa. Então, tomem muito cuidado com o que você pensa na maior parte do dia. Isso é fundamental. E você só vai conseguir ter clareza disso quando você começar a ficar em estado de presença. Aí você vai ter consciência. Se não, aquele sentimento, aquele pensamento negativo vem para você e você já daqui a pouco já tá sentindo aquele desânimo, aquele pensamento ruim. Ah, não tô afim disso, a vida é muito difícil. Aí você vai continuar remoendo isso. Vou contar aqui uma coisa para vocês. O nosso pensamento, ele precisa apenas de 17 segundos para que ele atraia outro pensamento semelhante. Então, e aí ele vai, você está no pensamento negativo, com 17 segundos ele vai atrair outro negativo, mais 17 outro negativo e mais 17 outro negativo. Se você mantém esse padrão por pelo menos 68 segundos, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar uma potência e isso começa a vibrar. Então, quando vem o primeiro pensamento, se você tiver consciente no momento presente, já modifica ele. Pensa no oposto dele, que isso vai te ajudar muito. Segundo, a mente subconsciente não discute com você. Ela aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar verdade essas palavras. Escolha um pensamento melhor e escolha, vou comprar isso, aceito em minha mente. Ele daqui tá perfeito, tá, gente? Mas eu costumo dizer, eu escolho comprar isso. Porque quando eu falo eu escolho,
Eu tô dando um comando para o universo para que ele me mostre o caminho que eu compre isso. Só que eu jamais vou dizer, eu não tenho dinheiro para comprar. Sim, eu escolho isso, o universo manda para mim os caminhos que são necessários, que se requer para que eu tenha o dinheiro para que eu compre isso e tenha isso na minha vida, porque eu aceito e escolho ter isso na minha vida. Terceiro, você tem capacidade de escolher. Escolha saúde e felicidade. Pode escolher ser simpático ou antipático, prestativo, alegre, cordial, amigo, e todo mundo responderá na mesma medida. Essa é a melhor maneira de desenvolver sua personalidade maravilhosa. Então, gente, você pode escolher qual é o tipo de pensamento que você vai alimentar na maior parte do seu dia. Quarto, a mente consciente é o vigia ao portão. Tem como a função principal proteger-lhe, o subconsciente, de impressões falsas. Resolva acreditar que algo bom pode lhe acontecer e que está acontecendo agora. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha felicidade e prosperidade. Como eu falei ali para vocês, vocês têm a opção de escolher. E a mente consciente, gente, ela é considerada o vigia, o portão do nosso subconsciente, porque só vai para o nosso subconsciente aquilo que você aceita como verdade. Por isso que ele é considerado o vigia. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. Então, mesmo que você continue ouvindo das pessoas que você não é capaz, que você é uma pessoa limitada, que você não é competente, você é que escolhe se você aceita isso como verdade ou não. Você é que escolhe como você vai reagir a isso. Ficou claro para vocês? Cuidado com o que diz. Você terá que responder por cada palavra ociosa. Por quê, gente? Porque quando a gente fala essas coisas de forma ociosa, você não tem resistência. Então, quando você fala assim, não tenho dinheiro nem para comprar água. Se você fala de forma brincando, o seu subconsciente aceita isso. Sabe por quê? Porque você está falando sem resistência. E o que você não tem resistência, seu subconsciente aceita muito rapidamente. Então, muito cuidado com o que você sai falando por aí. Então, jamais diga, vou fracassar, vou perder meu emprego, não posso pagar o aluguel. Porque o subconsciente não entende uma brincadeira. Ele faz com que todas essas coisas aconteçam. Então, muito cuidado com essas brincadeiras que a gente fala, a respeito do que a gente não é capaz. Eu lembro que eu falava muito, se eu tivesse R$2, nem aqui eu tava. Gente, pelo amor de Deus, tira esse padrão de pensamento, modifica esses pensamentos. Porque mesmo na brincadeira, como não tem resistência, é isso que vai atrair para mim. 7. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Tudo depende de como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas em toda parte. Então, seja sempre contribuição para você e para o mundo, para você e para as outras pessoas. O que se requer para que você continue sendo a contribuição que o mundo quer. Porque quando você ajuda a si, você consegue ajudar o outro. E quando você ajuda a si e ajuda o outro, você contribui para o mundo, para que o mundo fique cada vez melhor. 8. Jamais diga não posso. Então, risca esse nome, essas duas palavrinhas aí da sua vida. Não posso, jamais diga. Domine o medo e substitua pela declaração seguinte: posso fazer qualquer coisa graças ao poder da minha mente subconsciente. Então tira esse não posso. Você pode tudo. Basta você querer e começar a acreditar. 9. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. Gente, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Tudo aquilo que você acredita como verdade acaba criando a sua realidade.
Então, não fica preso no ponto de vista do medo, do rancor, da raiva, do estresse. Não fica preso a isso, tá bom? 10º, você é o comandante da sua alma, que é a mente subconsciente, e senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade, escolha o que empodera você. Isso é seu poder. Isso ninguém tira de você. E se você começar a trabalhar isso de forma consistente, ou seja, todos os dias, porque não adianta você tentar fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e esquecer, depois faz daqui 10 dias. Não, gente, o que transforma a sua vida é a consistência. Então começa a repetir isso todos os dias. Tá bom? Eu escolho a vida, eu escolho a saúde, eu escolho a prosperidade, eu escolho a alegria, eu escolho a diversão, eu escolho a leveza. Escolha e repita isso todos os dias. Todos os dias. Algumas pessoas não vão, elas me consideram a Gaia é doida. Mas eu acordo todos os dias, eu sento ali no meu sofá, faço a minha meditação, faço a minha respiração Ra, ativo o meu timo, começo a fazer perguntas. Porque é assim que eu começo o meu dia. Foi assim que eu comecei a ressignificar algumas sugestões que estavam na minha mente subconsciente. E isso eu já faço hoje tranquilamente. Tudo aquilo que a sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Acredite em boa sorte, orientação divina, ação correta e em todas as bênçãos da sua vida. Quando você começa a acreditar nisso, mágicas começam a acontecer na sua vida. Então começa a praticar, certo? Escolha uma dessas frases e comece a repetir todos os dias. Todos os dias. Começa repetindo isso. Daqui a pouco isso vai estar automatizado. Você vai estar repetindo isso no decorrer do dia. Quando você perceber que um pensamento negativo ou alguém veio com sugestões negativas para você, você não absorve isso, porque você vai ter clareza. Gente, tem uma ferramenta do Axis que eu fiz o teste. Hoje já é o 3º dia que eu coloquei no meu celular para me lembrar. E ele, em 20 minutos, ele faz um sino. E quando ele faz esse sino, eu simplesmente faço a pergunta: a quem pertence isso? O que eu estiver sentindo naquele momento, eu faço a pergunta: a quem pertence isso? Se for meu, eu devolvo à terra. Se for de outra pessoa, eu devolvo a outra pessoa com consciência anexada. Por quê? Porque isso vai te limpando, vai te trazendo mais consciência. Também teve uma época que eu fazia, para impregnar isso na minha mente, eu fiz do mesmo jeito, só que eu deixava tocando em meia hora. Em meia hora, eu repetia a frase: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu comecei impregnando isso dessa forma. Então pega uma dessas coisas. Eu escolho ser feliz, alegre, saudável em todos os momentos da minha vida. Cria a sua frase e coloca no seu celular para despertar em meia hora. Em meia hora você fala essas frases. Você vai ver como vai transformar a sua vida. Tá? Outros momentos que você pode utilizar muito essas frases e que vai facilitar a sua vida, vai facilitar o seu subconsciente a receber essas informações com facilidade. É você repetir essas frases antes de dormir, repete elas pelo menos 10 vezes antes de dormir e 10 vezes assim que você acordar. Porque assim você vai implementando essas informações no seu subconsciente. Então, gente, eu fico por aqui. Olha só, essas informações é toda desse livro, tá? Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link. O link já tá na minha bio, né? No link da Linktree, você pode... Linktree, né? Você pode entrar lá que o link da Amazon tá lá. É um livro que eu indico para todo mundo. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Faça, Vaninha, porque eu tenho certeza que isso... No começo eu pensei, gente, isso não vai dar certo, mas deu certo. Eu não questionei depois. Eu simplesmente fazia. No começo você podia até não perceber os resultados,
Porque você fica querendo o resultado externo o tempo todo e não percebe que o interno está sendo modificado. Então começa a fazer porque internamente está modificando, e quando você modifica internamente, o externo não tem para onde correr. Ele vai ter que responder ao que você está emanando. E aí quando você trabalha isso todos os dias, você vai ressignificando e vai mudando algo interno em você. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Beijo no coração. E até a próxima Segunda Quântica, que eu vou continuar trazendo ensinamentos desse livro. Beijos e até mais.